Pronto, agora acho que foi. Esperar a Rosana. E aí, crianças? Hoje de frente com Davi. Só tô esperando a Rosana aparecer. Entrevista com a professora doutora Rosana Ximenes. Oi! Rosana, cadê você? Rosaninha, cadê você? Tô aqui já. Ah, agora apareceu. Ah, Olha, tá toda bonita. Você marcou tudo ai, meu Deus. pro meu programa? Sabe que você vai ser uma cobaia, né? Eu tô vendo que já estou sendo, né? É, a minha ideia, na verdade, era fazer isso pro YouTube, né? Porque aí eu consigo editar e tem um tempo maior. Mas como você tá longe, eu não consigo trazer você para cá, então vai ser ao vivo, sem erros. Se ficar erro, Não, não sei. todo mundo vai ver. Ai, meu Deus. Mas, pô, obrigado primeiramente por aceitar aí a brincadeira, a entrevista e passar um pouquinho da sua história, principalmente porque eu vejo assim, muitas alunas perguntam para mim como é que é a vida científica, como é que é, e nada melhor que você contar um pouquinho dessa história aí, o trajeto de sucesso e tudo que você passou. Rô, para quem não te conhece, primeiramente, se apresente. Eu não vou te apresentar. Por que não? Dera pra me apresentar, né? Quer que eu te Mas apresente? enfim, gente. Então, Me apresenta aí e eu complemento alguma coisa que seja interessante tá. falar. Professora Rosana Ximenes, ela é da Federal do Pernambuco, uma neurocientista fodida, trabalha com transtorno alimentar, Foi pós-doutora, pior ter deixado você me apresentar. doutora, pós-doutora, mestrado. O que mais que você não tem? Pianista. O que mais você não faz, menina? Escritora. Faltou alguma coisa? Não, esqueceu de dizer que eu sou dentista, De formação. sou odontopediatra, sou odontopediatra de especialização. Tenho mestrado também nessa área e sou doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Atualmente eu sou professora de anatomia da Universidade Federal de Pernambuco e professora do quadro permanente do programa de pós-graduação em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Cabe tudo isso no Lattes? Tem que falar as duas Ainda partes, tem hein? espaço, né? Não acabou aqui. Mas primeira pergunta, Rô, agora para a gente começar. Por Diga. que você escolheu o odonto? Porque assim, quando você faz 18 anos, é aquela idade que você não sabe o que você quer da vida, né? Como que você caiu na É odonto? verdade. Por que você Na escolheu odonto? verdade, eu escolhi até um pouco antes, já vi. Eu fiz a seleção para a Uhum, universidade, eu tinha 16 anos, né? Quando eu fiz a seleção para a uhum, instituição. Eu acho que é até muito cedo para a gente escolher o que a gente vai ser por toda a vida. uhum, Mas eu não me arrependi, não, da minha escolha. Eu já sabia que eu queria trabalhar na área de saúde. Então, o que eu fiz? Eu saí acompanhando alguns profissionais que eu me interessava. E aí, eu gostei da odonto pelo fato da gente ter a questão artística, a questão de dificilmente eu cair na monotonia, porque a gente tem muitas possibilidades de atuação, né? E eu realmente fui muito feliz nesse tempo, né, que eu atuei na clínica. Realmente, eu só deixei de fazer clínica quando eu me tornei professora efetiva da Universidade Federal, dedicação exclusiva, né? Mas até então eu sempre acalma o fiquei. coração, calma que nós vamos chegar lá na pesquisa. Mas caramba, Não, mas eu tô dizendo, até essa fase eu também fiz muito tempo de consultório, né, como odontopediatra. você trabalhou até quanto tempo no consultório? Eu trabalhei 16 anos de consultório. 2 anos. E com Foi. 16 anos você já sabia que queria ser odonto. Sim, já sabia que queria ser dentista, isso. E nunca você teve um questionamento, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu devia ter feito outra coisa, né, no meio da faculdade? Ou sempre teve essa perseverança de é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer? Pois é, não, sempre, durante todo o meu curso eu nunca cheguei a ter dúvidas, não. Nunca pensei em desistir, nem mesmo quando eu me formei. Nunca tive esse tipo de arrependimento, né? A parte científica foi uma coisa que veio depois.
E como que você Mas a caiu no parte mundo clínica, científico? no mundo científico, nossa, eu sempre gostei muito de ir para congresso. Uhum. Eu não fiz iniciação científica, né? Por incrível que pareça, mas eu não fiz, não tinha essa possibilidade na época para mim. E aí, um desses congressos que eu fui, eu e uma colega minha, Ana Paula, a gente decidiu, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver, vamos fazer uma avaliação aqui. Uma das professoras deu uma orientação para a gente, mas a partir daí eu me encantei. Mas de verdade mesmo, eu só decidi ir para a área acadêmica depois, na minha especialização, quando eu entrei em contato com aquele que veio ser meu orientador de doutorado, que foi o professor Geraldo Bosco, e Legal. foi ele que foi a pessoa que me apresentou para a pesquisa e que me aconselhou a ir para o mestrado, durante a minha especialização. E como que você escolheu ele, assim? Foi linha de pesquisa? Você já sabia? Como que ele surgiu na sua vida? Eu queria ir para a odontopediatria, né? Eu Uhum. me encantei com a odontopediatria por conta da minha professora, Sara Greenfeld, que foi uma grande referência para mim. E aí eu disse, vou fazer odontopediatria. Na odontopediatria, o professor Geraldo era o coordenador e a gente começou a conversar. Na época, eu queria trabalhar com transtorno alimentar, porque eu era fã da Karen Carpenter, né? Eu sabia que ela tinha morrido de anorexia. E aí eu tinha lido um trabalho que o pessoal de São Paulo tinha feito pesquisa avaliando a tração bucal em pacientes já diagnosticados com transtorno alimentar, mas adultos. Aí eu disse, será que a gente não pode fazer isso aqui, professor? Com adolescente? E aí a gente foi... Na verdade, o meu trabalho da especialização foi um trabalho que foi o piloto para o meu doutorado, né? Então, mas que foi um trabalho muito importante. A gente fez com uma amostra bem menor, de 75 adolescentes, mas meu primeiro artigo publicado também foi nessa época com o professor Geraldo. E daí foi que a gente levou adiante. Até hoje eu estudo a mesma temática, não saí dela, Se encontrou mas nela. a gente ampliou para outras coisas. A Se temática de encontrou, se pesquisa? encontrou na temática. Porque até hoje, né, você trabalha. Sim, me encontrei na temática e nunca mais saí dela. Nunca mais, desde dessa fase. E me fala uma coisa, Rô, dessa relação de que você não fez iniciação científica, mas do mestrado, do doutorado, do pós-doc, toda essa sua história como pesquisadora, qual foi a maior dificuldade até hoje que você encontrou no mundo acadêmico? Assim, que você fala, foi difícil, a maior superação que te vem à mente? Olha, uma das coisas que foi bem difícil, Davi, durante o mestrado, mesmo eu estando no mestrado na odontologia, foi as pessoas não darem muita credibilidade, e aí eu pegar uma temática da psiquiatria e tentar fazer uma conexão com a odontologia. Então, uma coisa bem difícil que eu vi foi que talvez eu estava criando asas demais, né? E que ninguém ia me escutar, ninguém ia... Eu escutei isso na minha qualificação, né? Ninguém vai querer te ouvir nem te chamar para falar nada, se você continuar a trabalhar com isso aí. Mas eu disse, quer saber, eu acho que não acredito nisso não, eu vou conseguir, vou continuar fazendo. E durante o doutorado, eu decidi mudar, né, sair da odontologia. O meu professor Geraldo também me aconselhou a talvez ter um orientador na neurociência, na psiquiatria, mais especificamente, que pudesse me dar um suporte. Uhum. E a gente viu que o programa da neuropsiquiatria estava abrindo a primeira turma de doutorado. E aí eu disse, então vamos tentar, professor, aqui. E aí, quando eu fui falar com a coordenação na seleção, ele falou, olha, você não vai poder trabalhar com transtorno alimentar, porque ninguém trabalha com isso aqui. E você vai ter que ir para a apneia do sono. Eu disse, não, eu não vou para a apneia do sono, não. Eu estou com o meu projeto aqui, foi. E aí eu disse, olha, eu vou atrás de trabalhar comigo, que a gente possa contribuir junto com alguma coisa. E aí foi quando eu conheci o meu grande mestre, meu orientador, o doutor Everton Solgei, que é psiquiatra. E ele gostou do meu projeto, adicionou uma parte do que ele fazia também, que era a área de depressão. Uhum. E a gente está junto até hoje, são 12 anos de trabalho juntos. Eu com o Dr. Everton, o professor Geraldo, já temos mais de 20 anos de trabalho juntos também. Uhum. E assim, eu continuei. Mas acho que as duas maiores dificuldades vieram, por incrível que pareça, de dois professores, né, que não deram credibilidade àquilo que eu fazia. Me fala uma coisa, Rô. Se eu te conheço, sei o quanto determinada você é, mas você acredita que essas dificuldades te tornaram mais forte? Assim, você acha que você chegou tão longe do que a Maíra por ter gente que falou que você não conseguiria? Não, com certeza, né? Porque eu acho que meio que você fica... Quando você acredita muito numa coisa,
termina você querendo, e as pessoas não te dão credibilidade, termina você dizendo, eu vou encontrar uma forma de fazer isso aqui, né? E quando você encontra, assim, é uma alegria muito grande, né? Até o próprio professor Geraldo, ele disse, eu não acreditei que você ia conseguir fazer em tão pouco tempo. Porque ele achou que a gente não ia achar os casos, que a gente não ia encontrar os adolescentes para serem examinados, e assim, nada disso se confirmou, né? E foi ótimo, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente espera nem sempre é o que a gente Mas não deixa de ser no final, uma conquista, né? Provar o contrário. E esse trabalho, esse primeiro trabalho que eu fiz na especialização, com 75 adolescentes, foi o trabalho que a gente ganhou o Prêmio Saúde. Quando eu estava no doutorado, esse meu trabalho foi premiado na categoria de finalista da saúde da criança. Dentre mais de 800 trabalhos no Brasil, a gente foi selecionado entre os 3 na categoria de saúde da criança. E foi uma coisa muito especial também, né? A gente ter tido esse reconhecimento nacional do nosso trabalho. Com um estudo piloto apenas, não era nem ainda o trabalho do doutorado, né? Ô, Rô, mas então fala, eu já perguntei a maior tristeza, e desse meio tempo, qual foi a maior conquista, assim, que você não esperava, que foi mais significativa para você? A maior conquista, eu acredito que eu tenho entrado num doutorado em medicina, numa primeira turma em medicina, num programa tradicionalmente para médicos e frequentado muito mais frequentemente por homens. E eu, primeira pessoa que defendeu o doutorado no programa. Eu sou a primeira doutora formada pelo programa. Eu fiz meu doutorado em 2 anos. E no mesmo dia que eu defendi o doutorado, foi o dia que a gente publicou o artigo do meu doutorado também. Eu recebi o aceite. E você sabe como é, a gente via sempre artigo, leva não, mas esse foi o meu único artigo na minha vida que eu não tive nenhum tipo de correção exigida de cara, né? Primeira. Foi aceito na revista americana, que era a revista padrão para transtorno alimentar, né? A revista da Academy of Eating Disorders, que era a revista clássica, né? mais recomendada, Qualis A1, na época. E a gente conseguiu publicar o artigo sem correções no A1 no dia que eu defendi o doutorado, né? Então, para mim, eu acho que foi uma grande conquista, né? Foi uma coisa muito, muito importante, muito significativa. Nossa, que legal, Rô. E me fala uma coisa, quem, tipo, nesse meio de caminho, quem te inspirava, assim? Você tinha um ídolo, uma pessoa que para você era uma referência, você falava assim, eu quero ser igual àquela, o que te dava força? Eu tenho, na verdade, 4 pessoas que me inspiraram muito, né? 3 delas eu já falei delas aqui, né? Uma foi minha professora de graduação, a professora Sara, na odontopediatria, que ela me inspira meu trabalho como docente, né? E o professor Geraldo, claro, que foi a pessoa que me indicou para ir para o mestrado. Você tem perfil, vá para o mestrado, foi meu orientador de doutorado também, junto com meu outro orientador, o Dr. Everton, da psiquiatria. Foi uma pessoa que acreditou bastante em mim também, de me aceitar, ele sendo médico, eu não sendo médica, ele não sabendo nada da minha vida, mas ele acreditou em mim. E também a minha coordenadora da pós, que é até nutricionista, também a professora Sandra Lopes, que para mim, acredito que é uma das maiores neurocientistas aqui do Brasil, professora de anatomia. Foi uma pessoa que me introduziu também na anatomia, na pesquisa, que é uma pessoa que eu admiro. Ela é atualmente a primeira coordenadora mulher e que não é médica também nessa pós de medicina, né? A primeira pessoa em toda a história, 25 anos de pós-graduação, é a primeira mulher que assume esse cargo, né? Tô magoado com você, eu pensei que você ia me citar. Então, não, Davi, ainda não. Eu pensei que a maior conquista ia ser... Você ainda não ganhou espaço nem para ser o garoto propaganda? Eu pensei que você ia falar que a maior conquista foi escrever um livro comigo. Tô triste com você. Vou cortar. Conhecer Davi Vantini em São Paulo, né? Conhecer Davi Vantini em São Paulo. Pô. A gente não combinou. Foi uma grande conquista. Os próximos entrevistados eu vou dar o roteiro de resposta já, porque não deu certo, não tô brincando. Ai, meu Deus. Rô, me fala uma coisa. Como que é hoje, depois de você conquistar tudo, que hoje os alunos, as alunas podem falar que você é uma referência e você pode falar melhor que ninguém. Como é ser uma cientista hoje em dia? Como é ser uma pesquisadora? Hoje você tem a questão de rede social, e que nem eu brinco com muitos amigos, tem essa questão de misturar
teoria com opinião, então as pessoas misturam ciência com opinião, querem divergir. Como que você lida com isso? Como é ser uma artista forte? Voltei? Opa, caímos. Voltou. Pronto. Como é que é, Rô? Me conta, como é que ser uma cientista nos dias atuais? Uma referência, uma pesquisadora, mas não no mundo acadêmico, para no mundo real, nas redes sociais. Eu não uso muito minhas redes sociais para divulgar pesquisa, né? Mais minha vida, minha relação com os meus amigos, mas assim, a gente se preocupa muito com o tipo de informação que é passada, sem referência, né? Uma coisa que você fala muito, Rafa fala muito também, a gente sempre tem que referenciar aquilo que a gente vai comunicar, né? Então, você não vai passar uma ideia que não tenha uma referência naquilo que se fala. Sim. É tão difícil, a gente passa tanto tempo fazendo um planejamento para uma pesquisa, a gente testa tantos métodos para que aquilo dê certo, para que a gente consiga publicar, para que exista um resultado, para simplesmente você ouvir uma reportagem, muitas vezes é distorcida. Tanto que, às vezes, quando eu dou entrevista, eu sempre peço para ler o texto antes, porque eu tenho medo que na edição falem alguma coisa que eu não disse, né? Ou que distorça, simplesmente para parecer melhor, né? A linguagem. Então, é muito preocupante. Isso aí, eu sempre falo para os meus alunos, né, que antes de divulgar qualquer coisa, qualquer tipo de informação, a gente precisa checar se aquilo ali procede, se a gente tem alguma inferência científica, né, que comprove que aquilo está dizendo que é verdade. Ó, a Rafa aí falando que foi citado, mas os dois... Sempre não tem como eu não citar vocês, minha gente. Não tem como, porque... Não, ele volta da África e quer... Não, Rafael, vou desculpar. Enquanto as pessoas estão aqui trabalhando, outros só aí, viajando, né? Curtindo. Viajando. Vem trazer coronavírus para nós. Ai, meu... Mas, pois é, então isso é uma coisa que é bem preocupante, né? Infelizmente as pessoas não, você sabe que tem muita gente atuando, às vezes nas áreas profissionais da gente, sem nem terem essa formação, né, para estar falando isso aí, e terminam dando credibilidade, porque as pessoas acham que talvez, às vezes, mais enquanto você contratar um profissional que você vê numa propaganda aqui no Instagram, do que você contratar um profissional que esteja próximo a você, que consiga te avaliar, que consiga te examinar adequadamente, né? Sim. E eu acho que o grande problema é esse. Eu estava conversando até com uma amiga ontem, essa mistura do que é ciência e o que é opinião, né? Porque, assim, opinião todo mundo tem a sua. Você pode gostar de azul, de vermelho, ter uma visão política. Mas quando a gente lida com ciência, não tem a questão de opinião. Eu achar que exatamente, a Terra é plana, não tem a ver, é ciência, não tem o que discutir, não é respeitar a opinião do coleguinha. Esse é burro. Eu acho isso muito gritante, assim. E as redes sociais, então, assim, potencializam isso. E eu fico imaginando para você, que assim, já tem um nível acadêmico, já tem uma estrutura, tem que ficar explicando beabá para as pessoas, questão de lógica, questão de raça. Às vezes você não quer matar alguém, não? Não, matar não, Davi, que é isso, que é agressividade. Mas às vezes a gente fica triste, porque assim, é tanto trabalho que a gente tem. Eu vejo assim, meus alunos trabalham tanto. Eles às vezes passam a semana toda fazendo coleta de dados. Tem vários aí assistindo, viu? Mas eles sabem que eu reconheço, que eles passam a semana fazendo coleta de dados. Então a gente passa meses fazendo treinamento. Os meninos estão fazendo, desde o ano passado, estão fazendo treinamento, por exemplo, para fazer uma técnica aí de antropometria para aplicar esse ano. Então, eles passaram 6 meses fazendo prática para a gente garantir que aquilo que vai estar coletando vai ser o correto. Meu orientador sempre me ensinou, aquilo que é mais precioso no nosso trabalho são os nossos dados. Sim. Mas para a gente ter dados fidedignos, a gente precisa investir no método adequado, né? Para que a gente não vá estar publicando uma coisa que não seja verdade. Senão, qual que é o sentido de você publicar aquilo ali? Né? Ao mesmo tempo, é muito difícil as pessoas, às vezes, darem credibilidade. Porque a gente vem de áreas diferentes, né? Por que você é dentista, foi para neuro? Né? Esquece de ver que a neurociência é uma coisa tão ampla. Todos nós, assim, cabemos dentro dela. Todas as profissões, inclusive fora da área de saúde, né? É riquíssimo. Quando a gente tem um engenheiro na neurociência, é maravilhoso, né? A gente tem uma visão diferente, né? Uma exatamente. Mais lógica, mais humana. Outra visão, né? Outra coisa que vai trazer de contribuição
Eu acho que foi uma das coisas mais positivas de eu ter ido para um doutorado na área médica e multidisciplinar, foi a gente poder enxergar a nossa profissão como algo muito importante dentro das muitas outras. E o quanto também a gente precisa dos outros profissionais para que se complemente aquilo que a gente faz, né? Então, todo mundo tem importância. Né? Eu trabalho com transtorno alimentar, mas assim, eu não posso fazer isso sem um nutricionista, eu não posso fazer sem um profissional de educação física, eu não posso fazer sem um psicólogo, né? Sem um médico. Então, a gente precisa de todo mundo nessa formação aí, né? Nesse tratamento. Preciso do dentista mesmo. Até o dentista, para me fazer ser enxergada, né, como profissional importante no transtorno alimentar, foi muito difícil. Foram muitos anos que a gente teve que fazer, que provar isso aí. Mas eu fiquei muito feliz, quando eu falei no negócio da conquista, quando essa revista aceitou, que é uma revista da psiquiatria, e aceitou o meu artigo. Tanto que a gente nem tinha qualis, de primeira a gente não tinha nem qualis para odonto. Eu disse, professor, como é isso que não tem qualis para mim? Eu vou qualificar onde? Ele disse, sabe por quê? Porque você é o primeiro artigo de odontologia que foi publicado nessa revista de psiquiatria. Nossa, que então, show. Isso para mim foi uma coisa... É o artigo assim que eu mais tenho carinho, né? Não é o meu artigo mais maduro, né? A gente já escreveu coisa muito mais profunda depois dele. Mas é um artigo, assim, não foi também o primeiro artigo, mas assim, foi o artigo mais especial para mim, né? De verdade. Aquele que ainda faz seu olhinho até brilhar. Sim, com certeza. Tenho o maior orgulho dele. Legal. Rui, como que você enxerga hoje? Me fala, a pesquisa no Brasil. Assim, você é uma cientista conceituada já, deve ter tido propostas de sair para fora. Tem muita gente que sai também, eu não critico, porque a gente tem a questão da valorização da pesquisa. Como que você vê, como que você vê no futuro? O que você acha que vai acontecer? Veja só, eu já tive experiência de trabalhar fora, né, em laboratório fora, fiquei um tempo, né, pesquisando em outro laboratório, e ter essa oportunidade foi maravilhosa. Agora, claro que a realidade de lá é muito diferente do que a gente tem aqui. E eu acho que, às vezes, até aqui, a gente termina sendo mais criativa, a gente produz muito. Então, às vezes, eu ficava assustada. Como é que vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Quando aqui, a gente fica aqui séculos, né, para tentar conseguir produzir alguma coisa. E a gente conseguir, ao mesmo tempo, fazer coleta de dados, escrever artigo, orientar aluno, fazer correção de relatório, responder os e-mails. Então, a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo que muitos profissionais lá, muitos estudantes não conseguiam, né? Isso aí. E a gente já tinha mais essa facilidade. Claro que você trabalhar com todos esses recursos, quem trabalha com área experimental, assim, o rato que o cara queria, o rato estava lá. Eu quero isso aqui, o rato chega lá. Aqui você tem que esperar, e às vezes tem que dividir o rato, né? Com outro. Pega da rua. Não, na rua eu não sei não, eu não trabalho com rato. Mas aqui, hoje em dia, existe assim um desinteresse, né, às vezes, das pessoas de entrarem. Muitas pessoas também têm procurado a pós-graduação, às vezes por conta de bolsa, né, porque às vezes não quer, assim, não está ainda inserido no mercado de trabalho. Eu vou fazer mestrado porque pelo menos eu tenho uma bolsa. Isso é muito triste, né? Eu realmente reduzi, inclusive, o número dos meus orientandos para evitar cometer alguns erros que eu já cometi, né? Com pessoas que não tinham perfil de fazer mestrado. Hoje eu tenho apenas 2 alunos de mestrado, né? Um de educação física e um de nutrição. E todos 2 eu tenho certeza que eles são completamente capacitados para isso aí. São pessoas que têm perfil, tanto que eu aceitei estar com eles. E tenho apenas um aluno de doutorado, que é dentista também, que já está comigo há 10 anos, né? 11 anos, a gente comentou isso hoje. 11 anos que a gente trabalha junto e que ele tem um perfil, ele é docente já, então a gente gosta de fazer pesquisa. Tem hora que a gente liga para ficar, cada um tem uma ideia, tá? Nossa, parece a gente, né? Eu, você e Rafael conversando, nerd, né? O pessoal ficava olhando, eu disse, meu Deus, esses 3 aí conversando sobre método de meia-noite. Mas eu acho que a própria pesquisa dá uma selecionada, que nem você falou, né? Porque você entra, às vezes, pelaquela questão do glamour, mas a vida acadêmica, só quem está lá dentro sabe que não é fácil. Você tem que gostar muito daquilo, porque você mais se lasca do que qualquer coisa, né? Verdade. E o glamour, na verdade, fica só no título, sou professor, mas no final das contas... Não, e ninguém vê quanto tempo você passa corrigindo projeto, corrigindo resumo para congresso, corrigindo artigo,
né? Aí vem um ou outro querendo, como é que eu digo? O próprio aluno também, a gente tem que ver prazos de comitê de ética. A Sim. gente tem que ver como é que a coleta está andando, qual material que está faltando, digitação de banco de dados, estatística de trabalho, publicação de artigo. Então, é muita coisa junto. Você realmente tem que gostar, porque é uma coisa que exige realmente uma afinidade, uma paixão, um encantamento por aquilo ali. E eu posso dizer que depois de tantos anos, né, que eu estou na pós-graduação, eu realmente sou muito realizada. Tanto fui realizada enquanto eu estive na clínica como dentista, quanto eu sou realizada também como pesquisadora. Né? Desde que eu estou na pós-graduação, eu sou docente efetiva da pós-graduação desde 2012, então estou completando 8 anos. Cada vez que entra uma turma, até a gente apertou um pouco mais as seleções de mestrado e doutorado para dar uma filtrada mais em realmente quem quer. Então, é o que eu digo, o pesquisador, ele já vê o que eu digo aos meus alunos, que eu estou orientando a iniciação. Você tem que publicar agora, não é você esperar depois. Você tem que ter experiência e pelo menos publicar alguma coisa na tua graduação, fazer uma iniciação, que era uma coisa que eu não tive oportunidade, queria muito ter tido, acho que eu teria feito meu mestrado completamente diferente. Tive que aprender muita coisa sozinha durante o mestrado e foi um tempo muito difícil, né? Mas eu não desaconselho ninguém a fazer, não. Se você tem um perfil, se é isso que você quer, né? E me conta o segredo, Rô, agora de amigo. Porque assim, eu conheço muitos orientadores, muitos pesquisadores que publicam bem, assim, no sentido de quantidade, que eu acho às vezes... Sim. Mas se além de produzir uma quantidade boa, todas as suas publicações são A1, A2, A1, A plus 1. Não são todas. A gente tem procurado, é olha, nos últimos anos, com as exigências da CAPES, como a gente tem a pretensão lá da Pós-Neuro, da gente subir a qualificação do programa, então a orientação que dá é que a gente publique nos extratos mais altos. Né? Eu só deixo as publicações de extrato mais baixo para trabalhos de piloto, estudo piloto, né? Alguns trabalhos mais simples de iniciação, que a gente ainda está fazendo um teste. Mas a gente tem procurado os extratos mais altos, mesmo que signifique a gente publicar menos artigos, mas cada artigo desse ele gera uma pontuação para o professor e para o aluno, e isso pontua o programa. Então, quanto melhor for a tua publicação, né, o teu impacto de publicação, então melhor é para todo mundo. Então, vale mais você investir mais tempo naquele artigo de melhor qualidade, para uma revista de melhor qualidade, do que você ficar perdendo tempo em publicar. Vamos publicar aqui só porque eu conheço o editor da revista, vamos publicar ali porque ele me conhece, mas é uma revista que eu digo aos meninos, você quer ser visto por quem? Você quer que só o pessoal aqui no Brasil leia o teu trabalho, né? Não que você vá para um evento internacional e ninguém saiba quem você é, né? Você quer publicar em português, por que você vai publicar em português, né? Você tem que querer que as pessoas leiam o teu trabalho, né? Que olhem para você, vejam o que você faz, exatamente, tem que sonhar mais alto. Né? Isso que eu digo para os meninos. Quando eu digo, olha, você tem que saber inglês. Não pode sair daqui sem saber inglês. Entrar no mestrado sem saber inglês não dá. Hoje em dia mais. É uma coisa que é irreal. Tanto que a gente colocou como prova eliminatória, né? O inglês lá para mestrado e doutorado. Teve ano de reprovar mais de 50 alunos no inglês. Porque as pessoas não valorizam isso aí. Porque como é que você vai ser um pesquisador? Você não sabe ler o artigo. O artigo... A maior parte deles é em inglês, né? Você sabe, as publicações de maior qualidade a gente não publica mais em português. Né? Então, todo mundo lê inglês, é a língua da ciência, é uma coisa que tem que saber. E aí você vai decidir quem você quer que veja você e que conheça o teu trabalho. Né? Eu tive uma experiência de ir num congresso de transtorno alimentar quando eu estava no pós-doutorado. A gente foi para um congresso no Rio, eu e 2 alunos de mestrado. E lá a gente conheceu o professor Brian Lesk, que na época ele hoje já é falecido, mas na época ele era o professor que coordenava o Hospital da Universidade de Londres. E lá a gente conseguiu conversar, ele gostou, ele convidou a gente para passar um mês com ele lá no hospital. A gente morou um mês em Londres, eu e os 2, né? A gente ficou lá um tempo e graças a esse contato que a gente fez no congresso, porque ele gostou do trabalho e a gente ficou lá, né? Aprendendo com ele durante esse tempo e ele era um norueguês que trabalhava com transtorno alimentar em adolescente. E foi uma experiência maravilhosa, que eu recomendo. Então, algumas coisas a gente vai fazendo parcerias, né? Sim. Meio como que a gente fez. Tu já contou como a gente se conheceu aqui, né? A gente se conheceu pelo Instagram, né? Verdade. Então, acho que a gente se conheceu pelo Instagram. Hoje a gente já tem publicação junto, né? Temos
A amizade já é forte também. livro. A gente tem que usar. Olha, eu não sou contra o uso de redes sociais, não. Mas desde que você use para que te traga alguma coisa mais proveitosa do que você ficar aí vendo a vida dos outros, né? A gente usa muito para estabelecer outras relações. Sabe o que eu estava lembrando esses dias? Você lembra da primeira vez que a gente se conheceu, que você veio para São Paulo, que a gente foi para a palestra? Você ficou com medo, né? Porque o meu carro estava sem freio. Eu nunca esqueço disso. Ai, nossa, fiquei com medo mesmo. Olha, me colocaram em uma, viu? Já consertou aquele freio, não? Era o freio de mão, Rosana. O freio de mão estava quebrado. Mas... Não, aquele carro estava impraticável. Eu não sei ainda como é que eu sobrevivi àquele dia. Eu sabia que ia assistir palestras aí de alto nível, né? Que realmente foram de alto nível, mas o trajeto foi um pouco perigoso. Rosana, já imaginou se a gente batesse aquele carro? Ia morrer. Deus me livre. 3 das maiores mentes do mundo. Olha, Davi não perde a oportunidade de se autoelogiar. Olha, autoestima é aí, hein? Autoestima... Não, piadinha só para descontrair. Rosana, me fala uma Liga coisa. aí. Depois de tudo que a gente conversou, acho que deu para ter uma ideia, pessoal, quem é você e tudo que você já construiu de forma resumida. O que te falta? Me fala um sonho ainda que você quer fazer. Você fala, eu queria meu próximo objetivo. Não, olha só, meus objetivos profissionais de pesquisa, eu posso te dizer que se eu parasse agora, eu já estava bem satisfeita, sabe, com relação a mim. A tudo que eu já conquistei, os lugares que eu já fui, os lugares que eu estudei, os professores com que eu estudei, as orientações que eu tive. Mas eu acho que eu falei isso uma vez para o Rafa, né? Os meus sonhos hoje, eles pertencem à extensão de quem eu sou, que são os meus alunos, né? Então, para mim, ver esses meninos doutores é o meu próximo sonho, né? Porque eu sei que são pessoas que a gente está formando, né? Eu tenho alunos que estão comigo, tem Alisson, acho que ele, não sei se ele continua na live, mas ele ficou comigo desde o 4º dia de aula, né? O primeiro 4º dia de aula, ele já virou me orientando e a gente continua até hoje. Então, assim, ver pessoas como ele, ver como Vinícius, meu doutorando, Tiago e Gabriel, que são meus mestrandos, né? Meus pibiques aí, Helder, Wesley, Esther. Se eu não falar o nome, vão ficar com raiva, viu? Se não tiver na live, você já expulsa. Não, eu vi que a maioria estava aí. Vi que todo mundo, pelo menos, deu uma passadinha aí. Não sei se ficaram até o fim. Nossa, mas todos eles, né? Daniel. Então, eu tenho 5 alunos de iniciação. Legal. Tanto científica quanto científica tecnológica. Então, todos eles, meu sonho é vê-los doutores, né? Porque legal. São pessoas, tanto esses que estão agora, quanto esses que estão, tipo Alisson e Gabi, que saíram para a residência, mas que vão voltar para fazer mestrado, doutorado. Então, meu sonho é vê-los, né? É para eles agora. Porque eles são a extensão de quem eu sou também. São parte de mim. Agora já está muito emocionada. Para terminar com emoção, não que ainda a gente tem o último passo. Mas me fala uma coisa, Rô. Como a live, a ideia é realmente para mulheres que querem entrar na pesquisa, hoje você, depois de tudo que você construiu, se você tivesse que deixar um conselho para uma aluna que está começando agora, que tem vontade de pesquisa, de fazer pesquisa, tem medo do preconceito, de não conseguir, o que você falaria para essa aluna? Olha só, ser mulher, o fato de ser mulher e cientista pode ter dificultado um pouco o caminho, mas jamais impediu de conquistar nada, né? A gente tem que só ter um pouco mais de persistência e você saber quem você é, você dá credibilidade ao seu trabalho, né? Acreditar naquilo que você faz. Então, se você acha que aquilo lá é uma coisa que é importante, então é uma coisa que você tem que lutar por aquilo ali. Vai encontrar um caminho de provar que você está certo e que você vai conseguir. Né? Mesmo que todo mundo te fale que não, se é uma coisa que você acredita. Agora, também não vai atrás de uma coisa que não dá para fazer, né? Você tem que ter... Vai para o mestrado, você sabe que você tem que ter até 2 anos para se preparar alguma coisa. Pelo chão. Né? Se você... exatamente. Eu queria fazer o doutorado em 2 anos. Então, eu me programei para que eu terminasse isso em 2 anos. Né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer aí. Ó, Glauber, meu aluno, também entrou aí, me orientando. Minha amiga dos Estados Unidos está aí também. Eu também. Internacional, hein? Tá vendo? Da Flórida. Tá vendo? Tô. Então, assim, não vai impedir, mas às vezes pode fechar um pouco de portas ou as pessoas não te darem tanta credibilidade. Sim. Ou achar que muitas vezes a tua mente é alguém que está por trás do teu orientador, que é o teu orientador que está indo e está colocando teu nome no artigo, porque ele gosta de você, porque
você não é tão boa assim. Então, às vezes a gente sofre preconceito por idade. Eu sofri muito pela minha idade. Eu terminei meu doutorado, eu tinha 28 anos. Nossa. E mulher, né? Eu era mais nova da minha turma. Quando eu entrei, eu fiquei assustada, porque a minha turma, Minha idade, 80% dela, a tua idade, né, Davi? A minha turma, ela tinha... 80% dela já era professor efetivo na universidade no ano que eu nasci. Nossa. Então, era um pessoal muito mais velho que eu. Todo Sim. mundo já era professor, praticamente, né? 80% da turma. A maioria também era médico na parte do doutorado. Então, foi difícil, mas assim, eu não deixei me apagar por causa disso, não. Todo mundo fica perguntando se é do mestrado. Eu digo, não, eu sou do doutorado. Ninguém acreditava que eu estava no doutorado. Mas... você tem que... Tanto que quando eu entreguei, eu lembro que quando eu entreguei a minha tese para um professor que ia ficar na banca, tinha um aluno do lado, é o teu projeto. Eu disse, não, já é a tese pronta. Eu disse, já tá a tese pronta? Eu disse, já tá a tese pronta, eu vou defender agora. Menina. Então, a gente tem que... Mas assim, porque eu tinha objetivos. Eu queria fazer concurso para virar um professor efetivo. Eu queria que a gente abrisse a linha de pesquisa, né? Eu queria que a gente fizesse nossas publicações e às vezes você ficar presa a um doutorado... não vai te dar a liberdade para fazer isso aí, né? Não vai fazer você, às vezes, virar uma pessoa efetiva na universidade pública, que era o que eu queria, né? Não na universidade privada, eu queria, não é preconceito, mas assim, o meu objetivo, pelo perfil da universidade aqui, era estar numa universidade pública. Aqui no Nordeste também agrava ainda mais o fato, vocês sabem. Sim, A gente às vezes sofre preconceito por ser pesquisador daqui, mas em nada eu me sinto diminuída a outros pesquisadores no Brasil, né? Pelo o trabalho que a gente faz aqui com a pouca quantidade de recursos que a gente tem, né? Poucos editais que são abertos aqui, poucas vezes direcionados à pesquisa em comportamento. Você sabe disso aí, o pessoal às vezes não coloca isso como linha prioritária, né? A gente vem falando, a gente vem mostrando os índices de suicídio, por exemplo, os índices de depressão. E as pessoas continuam ignorando o fato, até que começa muita gente morrer, aí agora é que a gente vai fazer alguma coisa, né? Porque o pessoal está morrendo. Só remediar, né? Exatamente, mas aí esquece que aquela pesquisa que a gente publicou, né, Davi, a gente começou a fazer, às vezes, 2 anos atrás. Então, aquele dado que está recente agora tem pelo menos 2 anos. E a tendência é que esses índices aumentem, né? E a isso não é dado muita credibilidade. Infelizmente, isso é uma... Vamos ver se um dia muda. Bom, para terminar, agora, como o nome do quadro é De Frente com Davi, Deus. em homenagem ao De Frente com Gabi, a gente vai fazer um bate-bola. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Davi, eu sou péssima nisso, viu? É uma palavra. Livro. Você sabe que, olha, todo pesquisador fica pensando mil possibilidades, mil hipóteses, né? Não posso pensar muito rápido. A primeira que vier. Livro. O livro mais especial para mim, que eu gosto mais, é a Bíblia, viu? Música. Para mim. Música. Qualquer uma. Eu posso falar o compositor? Porque tem tanta coisa que eu gosto. A palavra, não precisa ser uma resposta. Uma palavra. Davi, eu não sei falar só uma palavra, é muito difícil. Olha, eu gosto de Franz Liszt. Tudo que ele escreveu. Terraplanismo. Terraplanismo? Que te vem na cabeça. Não, Davi, não inventa essa história, não. Bota outra palavra. Low carb. Davi Vantini. Vá ler sobre isso no perfil dele. Um filme. Um filme, Sociedade de Poetas Mortos. Uma mulher. Eu mesma, né? Redes sociais. Eu adoro o Instagram, viu? Ciência. Ciência é amor. Coronavírus. Atualidade. É uma coisa que eu quero bem longe de mim, viu? Um defeito. Um defeito é ansiedade. Uma qualidade. A fidelidade. Futuro. Futuro, para mim, é felicidade também.
Tá vendo? Não foi, nem tão ruim, ó. Acabou. É muito difícil, Davi, com você aí. Eu não sei se eu fico sério ou se eu rio. Não, foi bem. Eu queria realmente esse lado espontâneo. Ai, meu Deus. Não, na Não, e você verdade, quis dizer que eu não fui espontânea durante a não, entrevista, foi. Que é isso, foi, Davi? mas eu queria, assim, te tirar da zona de conforto. Você é uma Ai, que docente horror. que já viajou o mundo inteiro, já deu Não, palestra. não viajei o mundo inteiro, não. Quero viajar ainda, muito mais do que eu já viajei. Agora eu quero viajar para conhecer o mundo. Muitas vezes a gente faz essas viagens, aí você vai para o congresso e diz, eu vou para tal cidade. Aí você fica preso dentro do congresso. Ou você vai para trabalhar, né, no laboratório lá e você fica preso dentro da universidade. E acabou o tempo, você tem que voltar para casa e você não conheceu nada. Uhum. Isso é Mas, verdade. conheci a cidade? Não conheceu a cidade. E às vezes nem só numa ida a esse local a gente consegue ver tudo, né? Sim, A gente sim. às vezes precisa mais de uma vez revisitar os caminhos para a gente saber o que a gente gosta. Isso E em cada tudo na nossa experiência é uma vida. experiência nova também, né? Mesmo que o lugar seja igual, Exatamente. é uma nova pessoa que visita, né? Não diz, se você fizer agir da mesma forma, você vai encontrar sempre o mesmo resultado. Então faz diferente para você encontrar Concordo, uma coisa diferente. Esse concordo. ano passado eu viajei só, né? Que eu falei para você, viajei só Falou. sem saber o idioma. Eu vou sem nenhum amigo, porque eu vou me forçar a fazer outros amigos e aprender outro idioma. Eu queria Legal. fazer essa experiência comigo mesmo e quero repetir outras vezes também, porque foi algo muito importante, né? Porque às vezes você se restringe a fazer as coisas porque você fica na dependência de alguém com você. Na Então, zona de se não tiver conforto, ninguém né? comigo, isso eu falo para viagem, mas isso aí também aconteceu na minha vida científica. Ninguém acreditou que um dentista podia estudar transtorno alimentar. E eu disse, mas eu vou, nem que eu vá sozinha, mas eu vou atrás disso aí. E alguma hora alguém vai querer caminhar aqui comigo. Eu já tenho um monte de gente querendo andar também. Tá Não vendo? só da odontologia, né? Fica até o Graças a recado aqui, Deus. ó. Se Ah, você foi um dos que falou que Rosana não teria futuro na vida acadêmica, pegue um predinho bem alto agora, suba e pule. Ela está aí, plena, publicando, uma puta de uma ai, professora conceituada, e você errou no prognóstico. ai, que bom que erraram, né? Que Mas bom às que vezes erraram. talvez se dissessem sempre que você ia dar certo nisso, aquilo, às vezes você até Não perde a chegaria tão motivação. longe. Sim. Não chega longe, não. Se você sempre ficar ouvindo sim, que tá tudo bem, tá tudo perfeito, você também nem se força a tentar coisas diferentes, né? Sim. Na sua vida. Pois, saiba que assim, para terminar, é, eu agradeço a Deus a ter colocado você na minha vida. Você é uma amiga incrível, Ai, que uma bom. profissional que eu tenho aí como referência, apesar da gente brincar muito, mas você é uma pessoa que eu uso como referência no mundo acadêmico, como exemplo de força, como exemplo de mulher, como exemplo de pesquisadora. Obrigado por ter aceitado aí a brincadeira, a entrevista. Prometo que esse Muita ano a gente coragem, né? escreve ainda alguma coisa junto de novo. Não, Rafael, vamos escrever. Na verdade, você tá me devendo aí um artigo, né? Que tá Rafael parado com Filho, você. Rafael Filho, mundo. Ele está agora voltando lá dos elefantes, estava com as onças. Eu só quero ver se esse artigo sai. Sairá, sairá. Pode ficar tranquila que Mas vai. assim, eu sei que vamos. Eu não acredito em coincidências, nem que a gente conhece as pessoas por acaso, não. Como eu falei para vocês, né? Acho que tudo tem propósitos certos. E foi muito importante ter, às vezes, eu conheci os meninos por conta de um artigo que o Rafael postou e eu pedi o artigo a ele. E eu tinha que ir a São Paulo, né, na época também, a gente terminou se conhecendo lá. E da conversa saiu o capítulo de livro, saíram outros planos aí, outras coisas que a gente quer fazer junto, além da nossa amizade, né, que é uma coisa muito preciosa para mim também, né? Vocês dois são muito preciosos para mim. Agora espero quando voltar para São Paulo agora. Agora eu já fui algumas vezes a São Paulo, mas os dois nunca vieram aqui a Recife, né? E você falou que Então, na falta. lançamento do livro eu irei. Não lançamos ainda o livro, mas vamos organizar. Então Isso a aí. senhora é culpa da senhora, mas pô, Não, vamos obrigado. ter que esperar o coronavírus agora, né? Para poder fazer. Nada. Se morrer é que era fraco. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Pô, obrigadão pela entrevista, de coração. Te agradeço mais uma vez. Para quem não conhecia essa Rosana Ximenes, sigam, conheçam mais o trabalho dela, publicação, artigos. Vocês não vão se decepcionar.
Parabéns Obrigada, por tudo, Rô. obrigada pelo convite também. Obrigada a todo mundo que veio assistir, viu? Não deu para, na hora, eu acompanhar quem estava entrando e mandando recado e Eu falando. também Não nem tenho leio essa pelo prática, eu chat. não sou blogueira, eu não sou Davi Vantini. Não tenho essa prática de ficar aí olhando quem entra e mandando tchau. Não, se eu não falei, não foi por maldade, tá? Eu sou É só cegueta a também, então eu não falta de consigo prática, prestar não. atenção. Eu Ó, nem minha leio. amiga aí, Flávia, agora eu tô ficando prática, ó. Minha amiga. Rô, mas obrigado, então. Vamos marcar uma próxima. A próxima a gente grava ao vivo. Mônica, e minha amiga também, viu? Olha, Mande beijo pra Mônica, vá. beijo para todo mundo. Gente, eu não mandei beijo pessoalmente, que eu não enxergo mesmo, sou cegueta, mas isso é verdade. Mande beijo pros seus fãs, Javi, aqueles fãs Beijo. especiais, viu? Beijo para todo mundo que assistiu até agora e aguentou pela Mirelaine. Rosana. Gente, até a próxima e obrigado de novo, Rô. E a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, Davi. Obrigada também, viu? Obrigada, Beijo. gente. Até Boa mais. noite. Tchau. Até mais. Tchau.